Central do Mercado de volta e eu muito bem acompanhado do Paulo Nunes, cracaço comentarista do Sport TV. Ó, a sirene tocou, tem muita novidade hoje. Vamos continuar falando do Corinthians, que teve a apresentação do Fábio Carille agora há pouco. A gente vai ver imagens aí da chegada do Carille ao lado do presidente André Sanches, o retorno de Fábio Carille ao Corinthians. E ele já falou sobre a questão dos reforços. Vamos ouvir o técnico do Corinthians falando, o André Sanches, melhor dizendo. O senhor Moza está tudo acertado realmente. Ele deve estar assinando hoje, demorou um pouco a burocracia do Fluminense, mas deve assinar hoje, já oficializamos hoje. O Bozelli chega amanhã de manhã, vai fazer o exame médico, e assim que fizer o exame médico já assina o contrato também. Então, é isso que estamos já tudo pronto. Ele deixou no ar ali depois na entrevista, né, dizendo que tem que ver, ainda faltam uns detalhes. Detalhes são simples, né? Uma questão financeira que você acerta mesmo na assinatura do contrato, você já passou muito por isso, né, Paulo? E ele vai chegar amanhã às 8h30 da manhã. Boa contratação, o Bozelli, essa estrutura toda que o Carille vai ter, que foi apresentado agora há pouco, a gente mostrou ao vivo? Muito boa. Isso é burocracia, né, André? Chega, já vai fazer exames médicos, provavelmente o jogador tá bem, fisicamente, condicionalmente, mas o mais importante é o trabalho que o Carille está fazendo, né? Os jogadores estão chegando, eu acho que o Corinthians está contratando pontualmente grandes jogadores que vai ser importante para ele nesse trabalho do dia a dia. Mas eu acho que a maior contratação do Corinthians realmente é o Carille. E a informação que a gente trouxe hoje aqui na Central do Mercado, Wagner Love não foi colocado na lista da intertemporada do Besiktas. Tudo indica que ele vai mesmo romper o contrato com os turcos, que devem salários, devem um dinheiro para o Wagner Love, e tendo essa situação resolvida, aí o Wagner Love tem um caminho livre para o Corinthians, que tem sim muito interesse nesse jogador. A vinda do Wagner Love não atrapalha nada com a chegada do Bozelli. Não, pelo contrário, o Wagner Love sabe jogar também pelos lados, né? Um jogador de muita versatilidade, um jogador experiente, que conhece praticamente tudo lá dentro do Corinthians, né? O fato é o Gustavo, né, que perde espaço, provavelmente, mas eu acho que a contratação do Love chegaria muito bem para o Corinthians. Sem contar que o Gustavo, né, também pode receber uma proposta da China. Se acontecer isso, o Corinthians, claro, evidentemente vai fazer dinheiro com um jogador que foi muito bem na Série B do ano passado. Vamos de São Paulo para Belo Horizonte? O bicho tá pegando lá, viu? O Cruzeiro e Flamengo numa disputa pelos jogadores. Agora é a vez do Arrascaeta. O Bob Faria trouxe a informação no Seleção que está tendo uma reunião agora dos empresários do Arrascaeta com Itair Machado, que é o homem forte do futebol lá do Cruzeiro, e uma proposta que pode chegar a 10 milhões de euros do Flamengo. Como é que você vê esses números no Arrascaeta, sendo que já tem Diego, lá tem Everton Ribeiro? É uma boa ou, de repente, o Flamengo também fazendo pressão, dizendo que pode contratar vários jogadores do Cruzeiro, tudo por causa do Dedé, que a gente vai falar daqui a pouco? Não, pelo lado do Flamengo, eu acho muito bom essa contratação. O Arrascaeta é um jogador, além de ser um grande jogador, é um jogador vitorioso. O Flamengo necessita ter jogadores. O Abel mesmo deixou bem claro. Precisa de jogadores que gostam de título, gostam de vitórias. E o Arrascaeta é um desses. É novo, é um jogador que pode ainda ser revendido pelo Flamengo. Então eu acho uma ótima contratação, André. Sem contar que o Arrascaeta, quando chegou a Belo Horizonte, deu aquela entrevista dizendo: não, tô aí, vou me representar ao Cruzeiro, enfim. Deu uma entrevista dizendo que tá no Cruzeiro, mas que possibilidades podem acontecer. E a gente vai ver o que vai acontecer no avanço depois dessa reunião. E tudo por causa do Dedé, né? Porque o Dedé recebeu existe uma vontade do Flamengo de contar com o jogador. Ele é um jogador que é fatiado, tem os empresários, os investidores contam com a vontade do Cruzeiro de negociar, que não está afim, quer que pague a multa, que é uma multa muito alta, mas o Flamengo insiste na contratação. Vale a pena tudo isso para ter o Dedé, pelo que representa? Vale. Para mim seria a melhor contratação, né? Primeiro, o Dedé, né, um jogador como fatiado, eu já passei por isso, a gente não tem muita possibilidade, a gente tem que ir de acordo com o empresário diz, e pelo que a gente está vendo, os empresários querem tirar ele do Cruzeiro. É um jogador muito experiente, um jogador muito forte, um jogador que com certeza a torcida do Flamengo vai adorar se acaso isso acontecer. Se você fosse o Dedé, ficaria ou iria para o Flamengo? É difícil, é difícil. Ele já tem uma história lá no Cruzeiro, né? Mas seria uma porta aberta no Flamengo, né? Um novo clube, quer dizer... Jogar com o Rodrigo Caio. Quer dizer, buscando também seleção. São dois grandes clubes. E falar do rival agora do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que hoje recebeu, pelo menos, né, o jogador Igor Rabelo. A gente vai ver imagens aí desse jovem jogador, 23 anos, era do Botafogo,
13 milhões de reais por 70% dos direitos. Ainda pode ter um outro jogador envolvido na parada aí que vai parar no Botafogo, um jogador do Atlético Mineiro, no caso o Gabriel, mas promissor. Pode juntar aí, mesclar a juventude com a experiência do Hever, no caso do Léo Silva. Como é que você vê essa contratação aí do Atlético? Boa? Muito boa. Eu acredito que junto com o Hever ali vai fazer uma grande zaga. Pena, né? Ele sair do Botafogo. O Botafogo perde um grande jogador, mas pro Atlético Mineiro com certeza será uma grande força, principalmente lá na defesa, né? Que foi no ano de 2018 muito ruim, né? Nessa questão defensiva pro Atlético Mineiro. Então acredito que seja uma grande contratação e um jogador novo que pode ainda ser valorizado dentro lá do Campeonato Brasileiro. E esse jogador chegando para jogar uma Libertadores, do lado de grandes jogadores experientes, como é que é para o jogador chegar e ter esse respaldo de caras que foram campeões, no caso do Hever? Muito bom, muito bom. Acho que o crescimento, né, na fase de preparação dele, especialmente no começo, que está começando na temporada, será de muita valia. Eu acredito que o Hever vai ajudar bastante e principalmente, né, vai disputar torneios importantíssimos. Eu acho que isso para o jogador é muita coisa, é muita moral que ele vai ter, um jogador novo que pode crescer muito, né, nesse ano de 2019 lá no Atlético Mineiro. Para você, quem é o bicho papão até agora no mercado? O bicho papão está sendo o primeiro Palmeiras, né, que contratou antes, e depois o São Paulo. São Paulo está muito bem, as contratações do São Paulo são pontuais, jogadores para jogar, jogadores experientes. A minha percepção, a volta do Hernandes foi magnífica, eu acho que foi uma jogada muito boa da direção. E agora também, né, a contratação do Mancini, que é um cara que vai ajudar bastante o seu treinador, um treinador jovem, é um cara que conhece muito ali, principalmente esse elo de jogador com diretoria. E o São Paulo que apresentou hoje, né, pelo menos oficializou, né, a contratação do William Farias, volante de 29 anos, foi uma informação trazida aqui pela Central do Mercado. Ontem a gente falava que o São Paulo se aproximava, à tarde ele rescindiu com o Vitória, lá está mostrando imagens dele com a camisa do Vitória, fazendo um belo gol, capitão do time, mas um jogador que teve um histórico de lesões. É um jogador que chega para já brigar por posição, ou você vê que é uma boa opção? É uma boa opção. Chega para compor o grupo, né? Um jogador experiente, um jogador que você vê era capitão do Vitória, um jogador então que é líder, isso pode ser útil, tenho certeza absoluta que o Wagner Mancini deve ter concordado com isso, avalizado nessa contratação. Trabalhou com ele, então acho que é um jogador que vai ajudar o São Paulo a andar esse 2019 aí, com várias competições pela frente. O São Paulo apresentou jogadores hoje, dos 7 reforços, 4 foram apresentados hoje. A gente vai ver aí o Léo Pelé, né, que apareceu muito bem no Fluminense, o Igor Vinícius, né, um lateral direito e um lateral esquerdo, aí recebendo a camisa do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, e o Raí, que se demonstrou muito sorridente, muito feliz com essa janela, o que o São Paulo conseguiu aí para esse ano de 2019, a disputa da Libertadores da América. Esses dois são os mais, assim, vamos dizer assim, os mais modestos, né, em relação às outras contratações, mas são jogadores importantes, né? Promessas, são jogadores jovens, jogadores que o São Paulo vai precisar, principalmente no decorrer das competições, jogadores que têm velocidade, jogadores fortes. Então acredito que o São Paulo fez nesses dois ótimas contratações. Gosto muito do Vinícius, né, do Igor Vinícius, jogador que foi muito bem. E agora a gente está vendo aí o momento da chegada, né, da apresentação do goleiro Volpi, né, o Thiago Volpi, experiente por empréstimo, 1 ano, e o Pablo. Para mim, o Pablo, junto com o Hernandes, as duas grandes contratações. Você vê dessa maneira também? Eu acho que o Pablo vai se dar muito bem no São Paulo, né? Tem a cara do São Paulo, né? O jeito de jogar, a maneira com que joga, um jogador experiente, principalmente com pouca idade, né? 26 anos, mas é um jogador como se a gente diz, jogado. É um jogador que tem qualidade, um jogador que tem potencial de artilheiro. Eu acho que vai ser muito útil ao São Paulo. E o goleiro, com certeza, o Thiago Volpi, vem para brigar pela posição. Um jogador... É o titular? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ele vai brigar com o Jean. Vai brigar com o Jean, porque o Jean também é um grande goleiro. Eu acho que se der uma sequência para o Jean também em 2019, ele pode crescer muito. Eu entendo, e até acompanhando o dia a dia do São Paulo, eu entendo que o Volpi chega com mais experiência, com mais nome, principalmente para a Libertadores da América. Entendo que nesse rodízio, e aí eu queria a tua opinião, o Jardine pensa em colocar o Jean no Campeonato Paulista e o Volpi nos jogos importantes da Libertadores. Pode ser também, mas você pensa também que o Jean já está acostumado com a camisa do São Paulo, né? Com o clube, porque é uma pressão diferente. O Thiago Volpi vai vir para um clube que é muito grande e um clube que precisa de títulos, então isso pode ser importante também na avaliação do Jardine. A gente vai mostrar aí imagens do Vitor Ferraz, né? O Vitor Ferraz pode ser a 8ª contratação de São Paulo. Digo pode, não está sacramentada.
O São Paulo ainda não desiste da contratação do jogador, porque tem uma proposta que está na mesa do presidente José Carlos Pérez do Santos, só que ele ainda não respondeu, e o Santos, que já voltou aos trabalhos, deve resolver essa situação nos próximos dias, no máximo até segunda-feira, e aí responder ao São Paulo. Mas se o Santos inscrever, antes de responder o São Paulo, escrever o jogador no Campeonato Paulista, aí o São Paulo vai sair da jogada. Ele tem lugar no time de São Paulo, sem dúvida nenhuma, um capitão. Mas você já tinha visto uma demora tão grande assim de um clube responder uma proposta, Paulo? E eu vou te falar uma coisa, quando demora desse jeito é sinal de que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não teve andamento, né? Não seguiu as formulações, as conversas, então eu acredito que não vai dar certo. Agora, pro Santos seria uma perda muito grande. São Paulo vai ganhar capitão 31 anos, jogador experiente. São Paulo agora chegando agora, precisa de um cara que já, né, que é capitão da equipe, eu acho que seria ruim para o Santos, mas para o São Paulo seria maravilhoso, porque é um grande jogador. De um lateral direito para outro, a gente pode falar agora do Marcos Rocha, podemos? Marcos Rocha aí, ó. Existe um acerto verbal entre o jogador e Atlético Mineiro, o que deixa o Palmeiras tranquilo em poder dizer nos bastidores que já está praticamente sacramentada a permanência dele para a temporada de 2019. O Marcos Rocha tinha contrato com o Atlético Mineiro, o Palmeiras vai oferecer um valor e ainda se discute a possibilidade de um jogador do Palmeiras compor essa situação financeira que o Atlético quer com um jogador. Isso ainda não está 100% acertado, mas o contrato, o acerto é verbal entre Marcos Rocha para a permanência em 2019. Boa essa do Palmeiras? Muito boa. Na minha opinião, né, o Marcos Rocha é o titular do Palmeiras. Um jogador com muita qualidade, jogador que chega no fundo fácil. Tem um lateral que praticamente é uma falta, né? Usa isso muito. Acho que o Filipão quer muito esse jogador, até porque o Filipão pensa de novo, né, em ter o time A, o time B, então seria importante essa ficada aqui do Marcos Rocha para a equipe. Porque é um jogador, além de bom jogador, é um jogador experiente, jogador que já conhece o grupo. E ele gostou muito do Palmeiras, ele foi até a direção do Palmeiras no final do ano, foi até o Felipão, disse que gostaria de permanecer, que faria todos os esforços, tanto que já há esse acerto verbal aí, o Palmeiras que inclusive voltou aos trabalhos hoje. Vou falar de um clube que você brilhou muito, Grêmio, podemos falar? Podemos. Tem um atacante que está chegando aí, ó, Felipe Viseu. O Grêmio mandou a proposta para a Udinese de empréstimo, a Udinese da Itália, que é o clube que detém os direitos do Viseu e não teve muitas oportunidades lá na temporada, aceitou a proposta e ele se aproxima de um acerto, está encaminhado o acerto com o Grêmio. Dos camisas 9 ali, dos centroavantes que o Grêmio tem, o Viseu chega para ser titular? Chega para ser titular. O Viseu tem a cara do Grêmio. O Viseu é um jogador que joga com força, né? Tem boa altura, jogador forte, mas principalmente um jogador que faz gol. A torcida do Grêmio gosta muito desse jogador, que fala lá, um matador, né? Raçudo, né? Que briga. Eu acho que cairia muito bem no Grêmio. Chegaria no Grêmio para ser titular absoluto. Olha, o Paulo Nunes falando que tem a cara do Grêmio, ou seja, torcedor gremista, um cara que é ídolo do clube falando isso, então é a opinião de peso aqui do Sport TV com o Paulo Nunes. E o Júlio César? Estava no Fluminense, fez boas partidas, o Fluminense não foi bem no Brasileirão, é verdade, no ano passado, mas o Júlio César se destacou pegando pênaltis, a gente tá vendo imagens aí do Júlio César, e é um jogador que vai substituir o Groi. Como é que é pro goleiro que chega num Grêmio substituir um ídolo, Paulo? É roubada? Ele vai ter muitos problemas, né? Eu acredito que o Groi hoje, acho que depois do Darley, é o goleiro que mais tem essa moral com a torcida. Então vai ser muito complicado, mas é um grande goleiro. Demonstrou na temporada passada no Fluminense, mesmo o Fluminense não bem, ele foi o destaque, fechou vários jogos, né? O gol. E, inclusive, é um jogador experiente, com pouca idade, é um jogador que já é rodado e vai ajudar muito o Grêmio. Agora, também tem um grande goleiro lá no Grêmio. Paulo Vitor. Paulo Vitor, que já vem jogando, às vezes que jogou em 2018, foi muito bem, não teve falhas, então, assim, vai ser uma briga boa também no gol do Grêmio. E o Grêmio já deixou claro que o Paulo Vitor vai ser o goleiro no começo da temporada. Vai ser uma briga boa. Nesse momento, quem você vê na frente? O Paulo Vitor pelo tempo que tem de Grêmio ou o Júlio César chegando com moral? Eu gosto muito, né, André, quando o cara já está lá no clube, né? Então o Paulo Vitor já está lá, já conhece o ambiente, já conhece o preparador de goleiro, já conhece o treinador. Eu acho que ele chega já fica um pouco na frente. Agora, a briga vai ser dura. E Rodrigo Caio, chega já para ser titular no Flamengo? Sem dúvida. Vamos ver imagens da apresentação do Rodrigo Caio, então, que chegou hoje a Gávea, fez um primeiro treinamento, vestiu a camisa do Marcos Braz, aí recebeu do Marcos Braz, que é o homem forte do Flamengo.
e disse que chega para ser campeão. Você vê o Rodrigo Caio com essa vontade, depois de tudo que aconteceu nele no São Paulo, a saída dele? Eu acho que foi bom para todo mundo, né? Foi bom para o São Paulo, foi bom para o Rodrigo Caio, foi muito bom para o Flamengo. Um jogador de qualidade, um jogador que tem na força, né, da sua qualidade, do seu passe, um jogador que tem velocidade. Pode ajudar muito o Flamengo, principalmente porque é um jogador que quer vencer, quer dar a volta por cima. Passou um ano de 2018 não tão bom, quer retomar a sua grande fase, e o Flamengo é uma porta muito boa para ele, para isso. Você acha que você vislumbra a possibilidade dele voltar à seleção brasileira jogando Libertadores pelo Flamengo? É um jogador de 26 anos, 26 a gente sabe que o Tite gosta. Pois né? 26 anos, vai jogar num clube que tem uma abertura imensa no mercado e principalmente disputando Libertadores, um time que quer vencer, né, com o Abel agora. A gente vê que vai mudar esse estigma do Flamengo, né, que tem um time bom, mas não vence. Com o Abel, com certeza que esses jogadores que o Flamengo está trazendo é um time vitorioso, principalmente pensa, né, em vitória, em conquistar. Então acredito que vai ser muito bom para ele, para a carreira dele e para ele voltar a ser um grande jogador. Paulo Nunes, foi um luxo tê-lo aqui Que isso. na Central do Mercado. Volte mais vezes.